E aí, gente, tudo bom com vocês? Nós vamos falar sobre Felipe Heideres e Bianca Toledo aqui no meu canal. Mas antes eu queria deixar um recado para as pessoas que ficam escrevendo nos comentários. Eu vou parar de ler comentário, né? Porque eu leio, respondo, mas muita gente mal educada, sem noção, que fica dizendo qual vídeo que eu devo gravar e que eu não devo gravar. Primeiro que o Brasil é um país democrático, eu posso falar sobre qualquer assunto ou não, né? No dia que eu não puder falar sobre um assunto ou que esse assunto for proibido, então a gente vai começar a entrar numa censura. E não é bem assim. Recado dado, né, para as pessoas que eu mal voltei já estão polemizando, né, que não posso falar do Babu, não posso falar sobre isso, não posso falar do Bolsonaro, não posso falar da Janaína Pascoal. Pera aí, posso falar do que eu quiser, gente, o país é livre. Felipe Heideres, Bianca Toledo é um caso bem complicado que se arrasta há um tempo e tem uma cena que eu vou mostrar só isso que me chamou muita atenção, que é isso aqui. No oitavo dia, a minha mãe conseguiu entrar. E eu só gritei, mãe, me tira daqui. Essa foi uma entrevista que o Felipe deu para o Cabrini. Tá no YouTube já. Assistam. E assista também a entrevista que ela deu, a Bianca Toledo deu para o Na Lata, da Antônia Fontinelli. E o Felipe Heideres também deu uma entrevista para o Na Lata, da Antônia Fontinelli. O vídeo já está com quase 2.000 visualizações. Vamos lá. O que está por trás de toda essa história? Por que essa história está dando tanto bafafá e auê aí? Primeiro ponto nessa história toda que eu vou falar aqui, eu sou cristã, sou evangélica e tanto o Felipe era pastor e a Bianca ela ainda se intitula pastora. E também sou futura pedagoga. Então nós vamos analisar dois fatos aqui nessa história toda. Primeiro fato, como cristã e como evangélica, a gente percebe que rola muito, o que está rolando, o principal ali enfrentamento não é a criança em si. A questão toda nesse ponto é dinheiro, e muito dinheiro envolvido. E quando o dinheiro ele entra, e quando é dinheiro que está em jogo, muitas das coisas as pessoas é capaz de passar por cima da sua honra, da sua reputação, de tudo, por causa do dinheiro. Então, o primeiro ponto, uma briga milionária. Quando você observa o que realmente o padrão de vida da Bianca Toledo é um padrão de vida alto, de luxo e muito luxo que ela atribui à herança, mas que a gente sabe muito bem que essa vida milionária também vem do padrão do dinheiro que ela arrecadou durante muito tempo, vendendo mentorias em igrejas. Então, assim, ambos construíram patrimônios. O pastor Felipe Heideres tinha um patrimônio muito milionário. Né, um patrimônio bom, né, não vou dizer nem milionário, mas um bom patrimônio financeiro, com venda de livros, com várias coisas. Então, assim, a questão toda aí
é a questão financeira. A gente percebe-se que a briga maior é a financeira. Por parte de quem? Por parte da Bianca Toledo. Vamos lá. Segundo ponto que eu quero aqui deixar claro é: nenhuma mãe, e eu sou como pedagoga, como futura pedagoga, eu posso dizer para você, e como trabalho na área da saúde, a gente lida com casos de abuso. Nenhuma mãe que ame seu filho de verdade vai expor o seu filho a situação tal. Esse menino, que eu sei o nome, tem foto dele, ele está sendo exposto no Instagram, sempre foi exposto, o nome dele sempre divulgado. É uma criança que tem uma vida exposta e que passou por toda essa situação envolvida no meio, com o nome dele, e ele está sendo exposto a todo momento. A mãe não tem um cuidado de preservar a identidade do seu filho, o nome, o local que ele estuda, preservar ele. E o que eu percebo na Bianca é a todo momento uma preocupação com a reputação dela. Ela diz que o Felipe quer é acabar com a reputação dela. E eu acho que nenhuma mãe, e ela diz que está sendo injustiçada, porque ela foi buscar justiça, e então, por isso, o Felipe tenta acabar com sua reputação. Vamos lá. Nenhuma mãe se preocuparia, pelo menos eu acho assim, em reputação quando se trata de defender o seu filho. Nenhuma mãe está preocupada com o que o mundo vai dizer. E mesmo que te chamem de louca, de doida, você vai defender o seu filho até o fim. A Bianca, a todo momento, tenta associar nas conversas o pseudo-abuso, né, o chamado abuso que ela diz que o menino sofreu, a sexualidade, a homossexualidade. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, que homossexualidade nada tem a ver com abuso. Ela, primeiro, faz diversas acusações, dizendo que na lata da Antônia Fontinelli, que o seu atual, naquele momento, marido, Felipe, tinha relacionamento homossexual, e com seu assessor, e com várias pessoas. Então, assim, depois ela vem com a história do abuso. Então, ela tenta ligar, ela tenta atrelar essas questões. E o homossexualismo nada tem a ver com isso. Então, o primeiro ponto que eu quero tirar aqui dessa história eu acho, sim, que se ela continuar atrelando a homossexualidade ao dizer que o marido dela era homossexual e que ela pediu anulação do casamento, e após ela fala do abuso do menino, eu acho que as pessoas aí que representam o movimento deveriam entrar com um processo contra a Bianca. Por quê? Porque as pessoas que são homossexuais, algumas delas, são muito estigmatizadas, sofrem muito preconceito. E é muito perigoso você vir e ficar falando isso. E a todo momento ela tenta provar uma homossexualidade. Ela fala que ela se expôs e acabou com a sua reputação. Vamos lá. Outro fator importante que a gente tem que lembrar aqui, que ela acabou com a reputação também de uma escritora. Que quando ela falou que o Felipe Heider estava envolvido com satanismo, ela divulgou o livro de uma escritora na mídia, no Instagram dela, e essa escritora que tinha vários livros vendidos, começou a ser atacada. E ela falou, inclusive, até numa rádio, ela chorou, essa escritora, esqueci o nome dela aqui, mas ela foi injustiçada e ela estava processando a Bianca Toledo, porque a Bianca simplesmente acabou com a
vida daquela escritora. Que ela parece que é taróloga, essa escritora, ela fala sobre anjos. E a Bianca relacionou o Felipe com essa escritora, como ela seria a mentora do Felipe no satanismo. Então, assim, a gente já começa com essa questão. Essa questão é muito importante. Se a gente for ver aqui quem é que quer acabar com a reputação de alguém aqui, analisando os fatos, eu vejo aqui que é a Bianca. Por quê? Porque tem muitas coisas que não encaixam nessa história toda. A primeira coisa é que não há nenhuma prova e ela não apresentou nenhum laudo, a não ser uma conversa com um psicólogo. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que é de extrema importância. Nenhum psicólogo que seja seu amigo pode dar laudo para você. Eu tenho, dentro da minha unidade, eu tenho psicóloga lá atendendo. Eu não posso me consultar com ela, que cada vez mais que ela vai indo lá, a gente vai criando um vínculo. E esse vínculo poderia atrapalhar um diagnóstico que ela poderia me dar. Então, assim, existem causas e situações em que o médico ele não está liberado para clinicar ali, porque ele pode colocar a sua opinião e não o que realmente é o fato clínico. E expor essa criança dessa forma como ela fez é algo que, para mim, é nefasto, horrível. Ela, se você acessar o Instagram dela, vai ter fotos do menino e eu acho isso extremamente desnecessário. É importante que a gente fale nessa história de que como alguém pode ter a sua vida destruída através de um relacionamento. O pastor Felipe Haderes caiu numa armadilha, conheceu uma mulher e a gente vê vários casos por aí em que essa mulher lhe parecia ser aquela que ele acharia que seria a grande mulher da vida dele, mas se tornou o seu pior inimigo. Alguém que até hoje, mesmo o Ministério Público, mesmo a juíza inocentando o Felipe, tá? Lembrando aqui que o Felipe foi inocentado pela justiça, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar com fatos, não com hipótese. E eu jamais defenderia alguém que não houvesse provas da sua inocência. Aqui, jamais, nunca. E então, essa pessoa, Felipe, se encantou por essa mulher. E ela, logo, se casa com Felipe. Felipe tem os patrimônios dele. E ela quer sair desse casamento, que ela já tinha um segundo divórcio, com uma boa reputação perante os evangélicos. Então, cria-se todo esse circo. E o Felipe quase paga com a vida dele. Ele hoje ele não estaria vivo para contar a história. Ele ficou internado em uma clínica, se tem relatos comprovados de que outras pessoas foram internadas nessa clínica e sofreram torturas. Então, assim, tudo que o Felipe passou nessa história toda é algo terrível demais. E agora eu faço um alerta para vocês, meninas, meninos, mulheres, cuidado com relacionamento. A gente está vivendo num mundo em que a gente não pode confiar mais em ninguém. A gente pode conhecer uma pessoa e a gente pode descobrir que aquela pessoa é totalmente diferente. Eu já passei por isso, já vivi isso e eu sei o que é você passar por uma história, viver uma história, quando você descobre que tudo era uma farsa.
E a gente tem vários exemplos de relacionamentos assim. Então, assim, tome muito cuidado. Você pode estar dormindo com o inimigo dentro da sua casa. E a gente só descobre, gente, quem é realmente quem depois do divórcio. E eu acredito sim no Felipe. Acredito na inocência do Felipe. Eu sei, eu vejo isso nele. As provas dizem isso. E o que eu vejo na Bianca é alguém que totalmente, quando fala, não se preocupa em preservar o seu filho, não prova nada, não traz documentos que o realmente coloque o Felipe como culpado nessa história. E eu acho, Bianca, que você já tirou tudo do Felipe. Você tirou a vida dele, aquela vida que ele tinha, nunca mais ele vai ter. Ele foi preso, ele tem traumas, hoje ele não tem dinheiro, você tirou tudo dele. Hoje você tá bem de situação, você vive num condomínio de luxo, né? Você fica dando palestras, ensinamentos, tem gente que acredita em você. Acharia que você deveria seguir a sua vida. O processo já saiu, Felipe foi inocentado, não há provas nenhuma, mas siga a sua vida, mas não. A pessoa, ela não descansa enquanto ela não vê o Felipe destruído no chão. O que mais você quer tirar do Felipe Heideres? Você tirou a vida dele, você tirou o dinheiro dele, você tirou tudo dele. Ele tem medo de chegar nas pessoas. Ele tem medo de conhecer uma outra pessoa. Eu tentei várias vezes entrar em contato com o Felipe. O Felipe Heideres, ele é uma pessoa acuada. Ele morre de medo de que uma mulher se aproxime dele. Conversei com ele, tentei conversar com ele, tentei entrar em contato, escrevi. Ele não responde, ele tem muito medo. Muito, muito, muito medo. Ele ficou muito traumatizado. E talvez esses traumas nunca mais alguém vai conseguir tirar da vida dele. Traumas que ficaram. E tem cerca de 1 ano atrás eu tentei várias vezes entrar em contato com o Felipe para tentar conversar com ele, ouvir a história por parte dele. Felipe, ele não responde os comentários. Ele morre de medo das pessoas. E o Paulo do canal, no entanto, para conseguir conversar com o Felipe foi muito difícil. Ele é desconfiado, ele ficou com tantos traumas após a prisão, após ser internado no manicômio. Assista o Cabrini, assista a entrevista da Antônia Fontinelli, vocês vão saber de toda a história, para quem não sabe. Ele ficou com tantos traumas que ele tem medo de todo mundo. As pessoas que se aproximam dele, ele acha que vai fazer mal, que acha que vai machucar ele, que acha que vai prender ele. Ele tá com estresse pós-traumático. Então, assim, pense bem. Você tem muito dinheiro. Tanto dinheiro que você, na época em que eu gravei o vídeo do ano passado, eu não podia nem citar o seu nome. Você processou todos que falavam no seu nome. Inclusive, o próprio SBT não podia citar o seu nome. Porque você processa, você tem dinheiro. Você cala as pessoas. Só que, quando o Felipe chegou o momento, e eu acredito, gente, naquela frase que os humilhados serão exaltados. E chega um dia que a história do Felipe foi contada e Antônia Fontinelli divulgou. E o vídeo já está com 2 milhões, as pessoas conheceram o outro lado da história. Felipe teve a oportunidade de falar o que não deixaram ele falar, o que foi silenciado. E agora, numa TV aberta, ele pôde contar a sua versão. E eu creio que a justiça chega independente do tempo que for, porque eu já passei por injustiças. Quem é afro no Brasil sabe o que é passar por injustiças, ser mal interpretado. A conta chega. E chega mesmo. Então, Felipe teve a oportunidade dele de falar.
E eu desejo que o melhor para o Felipe. Muito, muito. E eu peço encarecidamente que a vara da infância, da juventude, né? O pessoal do ECA, todos vocês que trabalham em prol da criança, analise a Bianca Toledo. Analise o Instagram dela. Porque se de fato ela acusa tal pessoa, acusa o Felipe, veja da forma que ela está expondo o filho dela, e eu não estou vendo ninguém tomando atitude. Eu não estou vendo nenhum órgão em defesa da criança e do adolescente. E eu vou fazer um pedido aqui para a ministra Damares, que é a ministra dos Direitos Humanos. Parece que ela é ligada a Bianca, né? Tem coleguismo. Ministra Damares, olha o que está acontecendo com o filho da Bianca. Essa criança está sendo exposta. Cadê as autoridades para impedir que essa mãe continue expondo esse filho dessa forma? Não pode. Eu trabalho em uma unidade em que crianças vítimas de abuso devem ser preservadas. Se realmente a história é verdadeira, a criança não pode ser exposta. Então eu peço para as pessoas que estão envolvidas, preocupadas realmente com essa criança, que comece a visitar essa criança, porque ela está sendo exposta, ela está sendo colocada nessa história toda. Então eu peço a atenção de vocês. Olhem por essa criança, porque nessa história ela está sendo divulgada, fotos dela mostrada pela mãe. Então, analisem bem essa história. Pastor Felipe Heideres, a sua hora chegou. Quem diria? 3 anos, né, pastor? E a hora sempre chega, né? Foram 3 anos sendo silenciado, mas o Senhor pôde contar a sua história na TV aberta, dar a sua versão, ser ouvido. E eu creio, pastor, aqui, como cristã e humilde que sou, que não viso dinheiro, que isso é só o começo. Os dias de sol chegaram para a tua vida. Começou. Eu creio que a partir de agora você vai começar a tentar viver uma nova vida. Eu creio porque Deus é justo e não dorme. Esse foi mais um vídeo aqui.